E aí, pessoal, mais uma vez bom dia aí. Vamos retomar aqui a primeira etapa da correção, tá? Quero dizer para você que o módulo 4 é um módulo que fala um pouco sobre relevo, né? De uma forma geral. Tô com a camisa aqui do Sage aqui. Tá vendo? Propaganda é a alma do negócio, né? Tô de volta aqui no quarto do meu filho, o Arthur. E é porque eu vou criar um estúdio ainda, né? Tô assim, prevendo isso, mas tô brincando, tá bom? Vamos corrigir? A número 1 vai falar assim: o que são estruturas geológicas? Moleza, né? Fala pra mim, o que é estrutura geológica? Vou te dar uma resposta aqui formal, mas você obrigatoriamente desenvolva a sua, né? Para poder você ter esse gabarito aí contigo, das suas palavras. Vai dizer assim, ó: são formações rochosas estruturais que compõem a crosta da Terra, tá bom? São formações rochosas e estruturais que formam, que compõem a litosfera da Terra, tá bom, gente? Aí você vai entender que são as plataformas continentais, que são as bacias sedimentares, os dobramentos modernos, que são montanhas, que são planaltos, são planícies, tudo isso são a estrutura geológica do nosso planeta, tá bom? 2. A 2 é um pouquinho grande, mas a letra A lá embaixo vai dizer assim, ó: quais são as principais diferenças entre rochas sedimentares e rochas magmáticas? Molezinha. O que são rochas sedimentares? São fragmentos de outras rochas. O que são rochas magmáticas? São rochas que provêm do resfriamento do magma da Terra. Ok? Letra B. Como se forma uma rocha metamórfica? Como se forma? Pela fusão ou pela metamorfose de outras rochas, tá bom? Pela fusão aí, pelo resfriamento, fusão de outra rocha. Olha o que diz aqui no gabarito, ó. Fala que são rochas formadas pela transformação de outras rochas, tá bom? Aí você usa a palavra que te melhor encaixar aí, tá legal? Letra número 3. O que é a escala geológica e qual a sua importância no seu estudo? Escala geológica vai falar de quê? A linha do tempo da sequência do planeta. Olha o que diz aqui na resposta. É a divisão da história da Terra. Verdade, ficou até bonito, né? É a divisão da história da Terra, tá? Não dá para contar de uma vez, você tem que dividir por etapas para poder melhor se estudar, regionalizar, é melhor, tá bom? E qual a importância do seu estudo? Para você ir mais fundo, você ter uma oportunidade de aprofundar o teu conhecimento naquele pedaço da história, para depois que você concluir aquele, você vai para um outro pedaço, para um outro pedaço, para um outro pedaço, e aí você vai conseguir ter toda a veracidade dos fatos geológicos que o nosso planeta tem, tá bom? Número 4. Como o carvão mineral e o petróleo se formam? Indica o tipo de rochas onde são encontradas. Vou começar pelo final da pergunta, né? Que tipo de rocha? Sedimentar, tá bom? E como o carvão e o petróleo se formam? Contar assim, para você tentar visualizar rápido, tem que ter uma combinação de fatores para esses minérios surgirem, né? Esses minerais. Você tem que ter calor, né? Temperatura, você tem que ter pressão, que é a própria pressão das rochas sobre as outras, e você tem que ter umidade. Então, que vai provocar decomposição de algum organismo vivo que compõe aquele ambiente ali. Então, assim, você
Imagina assim, uma floresta, vou te dar um exemplo aqui na prática. Imagina você uma floresta que por algum motivo essa floresta ela se deteriorou, ela teve um terremoto ali, teve um vulcão, alguma coisa, e ela foi jogada abaixo e muitas rochas foram sobre ela. Então, essas rochas ali começaram a provocar uma pressão muito grande sobre essa floresta. Essa floresta ela se decompõe, ela vai apodrecer, ela vai se decompor, toda a matéria orgânica viva que tinha ali se decompondo, e mais o calor que vem de dentro da Terra. Essa combinação, daqui a alguns milhões de anos, possivelmente ali vai ser encontrado um grande bolsão de petróleo, tá? Agora, assim, isso é na teoria, uma forma de explicar mais assim, para você entender mais rápido, tá? Mas existe, assim, outras... existe a explicação mais formal, você vai encontrar, assim, relevo que se distorceu no decorrer de milhões de anos, retrocedeu para o mar, ou subiu, tal, aquela questão toda. Aí é uma explicação mais, assim, plausível, né? Eu estou te dando uma explicação mais na prática, mais visual para você entender, tá bom? Então, nas rochas sedimentares. E a questão aqui, número 5, vai falar assim, ó. Número 5, letra A. Quais são as 3 formas de relevos representadas nessa figura aqui? O que essa figura vai ter? Planície, planaltos e montanhas. A gente na sala, a gente até falou que poderia ter um vale aqui, né? Realmente poderia ter um vale, nada distorce disso aqui. Mas o vale, ele faz parte da depressão, né? Como se fosse uma subdivisão também da depressão. Então, caberia também aqui. E a letra B vai dizer assim, ó. Que unidade de relevo são propícias à urbanização? Falei aqui no começo aqui da explicação, no outro vídeo. A melhor unidade de relevo é a planície. Não é verdade? A planície, ela é assim o grande local, né? O melhor local. Agora, na depressão, como eu te falei, alguns países existem, aqui também no Brasil também, e também nos planaltos. Agora, montanha que não é assim o mais comum, mas também existe. Existe, vocês, quem acompanha aí mais futebol, né, esse esporte, vocês veem que alguns times do Brasil vão jogar em altitudes 5.000 metros, 6.000 metros, verdadeiro topo de montanhas aí pelo mundo. A cidade de Quito, no Equador, por exemplo, é uma cidade muito alta, onde o ar é muito rarefeito, né? O oxigênio é muito raro ali. Então as pessoas têm uma dificuldade enorme lá para poder se manter ali. Por isso que algumas cidades ali nesse topo do mundo, assim, né, vamos chamar, locais muito altos, assim, nos Andes, por exemplo, mastigam a folha da coca, né, uma árvore típica dessas regiões, aonde vai dar origem à cocaína, por isso que o nome é cocaína, que é um derivado ali da coca, né? E eles mastigam e entendem que esse processo de mastigar a planta, né, a folha da coca, vai trazer assim uma oxigenação, uma forma de amenizar o problema da falta de oxigenação, tá? Não sei se a ciência comprova isso ou não, mas é comum, é cultural nesses países, essas pessoas, tá legal? Vamos lá pro gabarito de marcar o X da contextualizada. Vai dizer que a número 1, letra B, petróleo é formado pela matéria orgânica. Falei agora aí, pode ser uma floresta, né? Pode ser um rio, um leito de um rio. Número 2, letra D, D de dado, tá? Letra D de dado. Número 3, letra B de bola, vai falar que os maiores fósseis encontrados são justamente nas bacias sedimentares. Que vai dizer o quê? Que vai acumular sedimentos ali e aí você vai ter uma preservação maior daquele ambiente ali. Por isso que você encontra muitos fósseis, tá? No Brasil, a gente tem muito respingo de fósseis, inclusive da era jurássica, né, dos dinossauros. Você tem locais na Bahia, locais no Piauí, naquele meio centro ali do Nordeste ali,
você encontra ainda muito indícios disso. Nós temos, inclusive, não me recordo agora o nome da cidade no Brasil, que tem um parque onde tem pegadas de dinossauro que foram preservadas, e hoje as pessoas vão lá visitar para ver onde esses dinossauros pisaram aqui no Brasil. É muito interessante isso. Talvez um dia, se você tiver curiosidade, oportunidade, você vá, que você vai conhecer. São assim locais maravilhosos, tá bom? O Brasil fazia parte de tudo isso, né? Quando o mundo ainda era um mundo inteiro, onde a Pangeia e a Gondwana faziam parte da única massa continental que a gente tinha no planeta. Depois foi se dividindo, essa movimentação deu origem ao que a gente conhece hoje aí, esses 6 continentes que a Terra tem, mas possivelmente daqui a alguns milhões e milhões de anos não vai ser mais essa imagem que a gente tem da Terra. Também a gente não vai estar aqui para ver, né? Então não vai interessar muito, mas não vai ser essa imagem, tá bom? Número 4, letra E de escola, tá? Número 4, letra E. E número 5, letra D, que vai falar dos metais. Eu falei até do metal aqui, ferro, minério de ferro, metal valiosíssimo hoje na sociedade. Você sabe por que é muito valioso? De tão valioso a gente coloca um nome, né? O ser humano colocou o nome de commodity. Se alguém te perguntar aí um dia o que são commodities, tu vai explicar assim, ó, commodities são produtos, né, elementos de alto valor comercial no mundo, né? Alto valor comercial no mundo. Geralmente são minerais, mas pode ser também de origem animal, né? Carne, por exemplo, é um commodity incrível. Mas no nosso caso aqui, o carvão, petróleo, são commodities assim valiosíssimos no cenário internacional, tá bom? O Brasil tem muito pouco carvão, a gente nem tem assim a nível comercial, nem é um commodity que nos atrai. Agora, petróleo, o Brasil tem bastante petróleo, tá? Chegou uma época em 2014 que nós nos declaramos, né, autossuficiente na geração e na produção, na exploração de petróleo. Ou seja, a gente consome, mas a gente consegue tirar da terra mais do que a gente consome. Então, dizer para o mundo assim, ó, nunca vai nos faltar petróleo, tá? Mas não podemos esquecer que petróleo é um bem não renovável. Ele um dia vai acabar. Então, temos que saber explorar. Tá bom? Vamos lá para o módulo 5. Eu falei que é para Geografia 2, mas eu vou continuar na Geografia 1 para emendar o assunto aqui no outro, para a gente poder fechar já essa Geografia 1 toda. Tá? Vai lá na página 118, que vai falar sobre as placas tectônicas e a deriva continental. Tá bom? Vai falar um pouco dessa movimentação dessas placas tectônicas que a gente tem visto aí pelo mundo e no Brasil. O que eu vou te perguntar já e você vai me responder. No Brasil, a gente tem terremoto? Já teve terremoto? É possível ter terremoto? O que você entende sobre isso? Pensa um pouquinho. Você já, desde quando você nasceu até hoje, era 15 anos, 16, tem alguém velho aí com 16 anos, básico? Acho que não, né? Mas vamos imaginar aí que 16, 17, 14, nessa faixa etária aí, tu já viu quantos terremotos no Brasil? Ah, professor, não vi nenhum ainda. Mas eu já tive notícias de que alguns lugares tremeram no Brasil e tal. Eu vou começar te explicando que é possível ter terremotos no Brasil. Apesar de ser uma probabilidade muito rara, muito difícil, mas é possível que haja. Vou te dizer por quê. Porque terremoto basicamente precisa de dois ingredientes para poder ocasionar. Ou precisa que as placas tectônicas se choquem,
que é chamado encontro convergente, ou que essas placas se afastem, que é chamado divergente. O que acontece? O epicentro de um terremoto dificilmente vai ter no Brasil, né? Assim, o olho do terremoto ser aqui no Brasil. Mas aqui do lado do Brasil a gente tem uma ampla cadeia de montanhas, a gente tem uma falha tectônica muito grande, que é a chamada Cordilheira dos Andes, e que tem muito terremoto naquela região. Então, o que acontece possivelmente no Brasil tem um epicentro nessas regiões, que não são tão afastadas do Brasil, são bem perto também, e existe uma onda magnética que possa chegar aqui no Brasil e causar até um certo estrago, se for de grande intensidade, tá? Hoje a gente usa uma régua de cálculo de epicentro de terremoto, chamada escala Richter. Richter vem de um sobrenome de um camarada que criou essa proporção, e essa escala vai até 10, né? Então, porque até hoje no mundo não teve terremoto, né, que sobrepõe essa escala de 10 graus na escala Richter. Mas te digo uma coisa, um terremoto de 6 graus, 6 e pouco, já causa um turbilhão de problemas, tá? Graças a Deus aqui no Brasil, como nós estamos localizados tectonicamente no meio de uma placa, então assim, a probabilidade é bem pouca, mas já tem notícias de que locais aqui no Brasil, um dia desse aí, 2018, 2019, um prédio em São Paulo teve que ser evacuado porque ele estava tremendo. Entendeu? As pessoas ficaram tão assustadas que houve um pedido, né, para que houvesse uma evacuação em massa daquele local que correu o risco de desabar. Nós já temos aqui no Brasil bombeiros, esquadrões inteiros de bombeiros já se capacitando para lidar com terremotos, que não era o caso aqui do nosso país, né? Os bombeiros aqui, quando se formavam, eles assim não tinham uma especialização em terremotos, por exemplo, a socorrer vítimas em escombros, que é uma coisa típica de terremoto. Só que de uns anos para cá passou a ser até, assim, de certa forma, comum, porque o Brasil, ele é um país com relevo muito acidentado. Vocês percebam que o Brasil, ele é um país novo, com relação à estrutura geológica. A gente tem relevos aqui altos aqui no Brasil, não tão altos quanto o mundo, mas não é um relevo muito plano. E o homem hoje, o ser humano hoje, como ele quer habitar em lugar que não é para se habitar, existe aqui no Brasil uma sequência de desmoronamentos muito grande, principalmente nos verões, quando chove mais firmemente, né? Então, assim, muitas pessoas, infelizmente, perdem a sua casa porque moram em locais que não deveriam morar e, infelizmente, perdem até a sua vida. Então, o bombeiro tem que estar preparado para esse tipo de resgate também, tá bom? Então, assim, no Brasil tem terremoto? Teoricamente, não. Mas amanhã pode ter você vai falar que eu estou mentindo, né? Que eu menti para você, mas dentro da probabilidade não existe. Existe muito abalo sísmico. Abalo sísmico existe muito no Brasil, justamente por essa questão. Ao entorno do Brasil se choca e vem trazendo magnitude aqui para o Brasil. A gente não sente praticamente nada. A gente só sabe que teve porque há informações do Núcleo de Geociências aí do Brasil, que por sinal é no Rio de Janeiro, fica lá na cidade de Niterói, é o local assim de estudo dos terremotos no Brasil, tá? É o Núcleo de Geociências aqui, muito interessante, é um órgão federal
e que ele pesquisa. Aí eles criaram, tem um aparelho chamado sismógrafo, que é lançado a grande profundidade na Terra, em alguns lugares, e ele fica captando vibrações, se a Terra está vibrando lá embaixo. Aí traz aqui para os computadores. Na última vez que eu tive informação, falei um pouco sobre isso, a gente tinha em média mais de mil abalos sísmicos por dia no Brasil. Por dia. Então, assim, são números assim gigantes, né? Então vamos lá, módulo 5, página 118. Coloca a data de hoje lá, vai ser um módulo bem rapidinho. Vai falar um pouco do nome que você já ouviu falar, já sabe, chamado deriva continental. O que é deriva? O que é ficar à deriva? Ficar sem rumo, ficar sem destino. Deriva continental significa o movimento dos continentes pelo mundo. Não é verdade? Os continentes não se pararam de se movimentar. As placas tectônicas continuam em movimento e vai trazendo essa equação aí, né, de se movimentar a todo momento. Por exemplo, durante um ano, o Brasil, a litoral do Brasil, aqui, a costa do Oceano Atlântico, com o litoral africano, se afastam 5 centímetros aproximadamente por ano. Então você imagina, desde quando você nasceu, há 15 anos atrás, até hoje, são 7,5 centímetros, né? São 75 centímetros, aproximadamente. Então assim, não dá nem 1 metro. Então a gente vai morrer e a gente não vai ver diferença nenhuma entre Brasil e África. Vai continuar mesmo, o mapa vai ser continuado pintado da mesma forma pra gente, tá? Mas para te provar que existe. Existe nos Estados Unidos a falha de San Andreas, que é uma parte da Califórnia ali, que está muito sujeita a se desprender do continente, se formar uma grande ilha, entendeu? Se for esse fenômeno na nossa geração, a gente vai poder ver, né? A gente vai poder sentir também, a mídia vai poder documentar tudo isso, e vai ser bem curioso para a gente poder ver nossos próprios olhos. A gente consegue ver hoje a fenda, a gente consegue entender que ali é uma abertura, existem 2 placas que estão se afastando uma da outra, mas talvez dure milhões de anos ainda e não aconteça. Tá bom? O período da história do planeta é classificado de milhares e milhões e bilhões, e a gente é unidade, máximo dezena, né? Aqueles que chegam na centena de anos é herói, né? Mas então, deriva continental significa isso. Você vai ver na sua página 118, quando começou, da esquerda para a direita, tem o primeiro mapa da Pangeia, no segundo da Gondwana, no terceiro vai dando origem aí, o quarto está um pouquinho mais próximo, e o quinto é o que a gente tem conhecido até hoje. Tá bom? Vai para a página 119, que você vai ver o mapa aí incrível das placas tectônicas que é dividido o planeta Terra. Ok? Tu vai ver lá que as placas tectônicas, elas são essa configuração aí. Aí no livro botou umas setinhas. Se a setinha for assim, uma para outra, é convergente. Se ela for assim, ela é divergente, vai se afastando. Tá bom? Tu vê a placa sul-americana, a placa americana, a placa eurasiática, a placa australiana, a placa africana. Tu vê que o planeta ele é bem dividido. E essas placas, elas se movimentam pela pressão que o núcleo da Terra exerce sobre, e esse movimento vai dando aqui em cima essa origem, o que a gente fala aí, dessa deriva continental, essa movimentação dos continentes, que não parou, tá? A gente não consegue acompanhar a olho nu assim, mas não parou mesmo, tá bom? Na página 120, vai mostrar aí, desculpa aí, pisei aqui no negócio, vai mostrar aí para você as falhas tectônicas, vai falar aí onde existe o encontro
dessas placas, né? As placas se chocaram. Possivelmente aqui, nesse local de choque dessas placas, vai acontecer o quê? Vai acontecer fenômenos que podem ser terremotos ou podem ser vulcões em atividade. Tá? A Terra pode ter um choque, uma abertura, e aí sai o magma, e aí, consequentemente, aqui fora vai brotar um vulcão. E aí você tem, dentro do planeta, uma zona que corre desde o Pacífico e vem até aqui o Índico, que é uma zona chamada Círculo do Fogo do Pacífico. É o local na Terra onde tem mais vulcões em atividade no mundo. Se você for acompanhar, você vai ver aqui na página 121, tu vai ver aqui, ó, onde está escrito aqui, placa das Filipinas, esses pontinhos vermelhos que tem aqui, aqui, nesses pontinhos aqui, você vai ver que são áreas de grande incidência de vulcões. E você vê que essa placa ela vai sair aqui do outro lado aqui, ó, nos Estados Unidos, aqui em cima do Alasca aqui. Vem daqui, ó, vem cortando o mundo todo até aqui. É o local do mundo onde tem mais vulcões em atividade, tá bom? Aí você vai olhar para o Brasil, ó, olha o Brasil no mapa aí, não tem vulcão, tá bom? Porque o Brasil não está dentro desse círculo, que é chamado Círculo do Fogo do Pacífico, tá bom, gente? Na página 121, o contextualizando vai falar que algum tipo de misticismo ou ciência, não sei dizer, que alguns animais conseguem prever o aparecimento de terremotos, de tsunamis. Aí é uma pesquisa muito ampla, cientificamente eu não sei se tem base para comprovar isso, mas alguns falam que os elefantes na África e na Ásia ficaram bastante diferentes, não sei quantos dias antes daquele tsunami. Vai falar que alguns sapos, perereca, não sei o que também, vão procurar abrigo em outro lugar quando prevê um terremoto. Enfim, tem alguns misticismos aí, não sei confirmar, mas assim, para nós assim não causa assim, não é relevante, tá bom? Ó, esse é o módulo 5. Eu vou pedir para vocês, vou dar mais um tempo, tá bom? Eu dei 15 minutos daquela aula. Nesse agora eu vou dar 20 minutos, porque nesse aqui a gente não fez, aquele a gente estava revisando, né? Esse aqui a gente não fez. Vou te dar aqui 20 minutinhos, tá bom? Para você tomar um cafezinho rapidinho aí, mas fazer o dever, tá? Por quê? Porque no nosso próximo vídeo eu vou corrigir. Você coloca no comentário aí se tem alguma dúvida, se você está com dificuldade em alguma questão, que aí na próxima semana a gente tira a dúvida, tá bom? A gente vai ter que trabalhar assim, de uma semana para outra. Você escreve aí, professor, eu não consegui resolver a questão tal, ou professor, eu queria responder a questão tal das minhas palavras assim, tal. Você tem toda a liberdade, é até bom que você seja assim, que faça assim, tá bom? Para você dar continuidade aí a seu entendimento, a sua opinião. É lógico, dentro da matéria, mas é muito importante que você consiga desenvolver essa crítica construtiva dentro de você aí, tá bom? Então assim, página 122, página 123, você vai fazer os exercícios conceitual e contextual, para aí sim a gente poder partir lá para a Geografia 2 e dar uma revisada aí, a gente concluir essa apostila para a gente partir para um segundo módulo. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. A gente vai se ver ainda, né? Mas eu quero que você possa se empenhar mais ainda do que você já tem se empenhado. Vocês estão iniciando o ensino médio hoje, agora, esse ano.
é uma nova visão, uma nova postura. E nada melhor do que o diferente, né? Para você ter o condicionamento de se posicionar com relação a isso. Tá bom? Um abraço, fica com Deus aí e a gente vai se falando, tá bom? Comenta lá, bota lá no comentário a tua presença também. Você é do nono, você é do básico. Coloca lá se você, professor, não consegui resolver aquela questão. Não vá lá para tentar procurar uma resposta, né? Vamos tentar debater aqui, vamos trazer um dinamismo aqui para essa aula e a gente vai conseguir ter um sucesso. Tá bom, gente? Grande abraço aí, fica com Deus e até a Geografia 2 que a gente vai lá falar um pouquinho lá. Um abraço.